Olá. Pronto, gente, a gente está iniciando aqui mais uma vez. Deixa eu ver, está notificando. Uhum. Olá, Olá, como vai? Tudo tudo bem? bem? Graça e Graças a Deus. paz. Graça e paz. Alegria ver você, viu, menino? Coisa boa. De verdade Louvado também, seja alegria Deus. nossa. Louvado seja Deus, deu certo. Olha, eu quero iniciar agradecendo de coração a sua presença nesse tempo aí. Espero que Deus continue lhe usando. E queria só falar um pouquinho de como eu conheci você. Conheci você há 10 anos atrás, mais ou menos. Eu estava com síndrome do pânico e Deus me deu a oportunidade, de, através de uma irmã da igreja, conhecer as mensagens. E é claro, eu estou falando aqui, mas você sabe bem de que toda a honra, toda a glória do Senhor, o Senhor lhe usou muito naquele tempo para que eu pudesse encontrar no Senhor cura, renovo para o meu coração. Em outro momento, quando a gente estava abrindo uma igreja na Argentina, também o Senhor lhe usou muito. Então, eu quero dizer que nós, no caso, eu e minha família, somos extremamente gratos pela sua vida. E eu quero deixar de verdade esse tempo para você ficar à vontade. Você que é uma irmã preciosa do Senhor, eu quero só aprender aqui e as pessoas que vão estar vindo com a gente também, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço por essa santa oportunidade, essa alegria de... Tá bom? Quando a palavra estiver comigo, pode avisar que eu obedeço. Agora, já Muito está. obrigada. Eu vou convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos começar lá no início. Gênesis 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, onde está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém. Amém. Quando nós começamos a leitura do princípio de Gênesis, nós vemos Deus começando a gerar na Terra. Sabemos que Deus criou todos os universos visíveis e os universos invisíveis. Mas aqui tem algo. Deus separou no meio do universo um planeta especial, a Terra. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, estava atento, cobria, protegia aquele espaço para que nada acontecesse ali. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, mas não acontecia nada ali. Por quê? Porque Deus não havia dado a semente, a palavra. Quando Deus quer começar a gerar na terra, então ele vai jogar a semente. A semente é a palavra. Ele diz: haja luz, e houve luz. E assim Deus vai gerando tudo a partir da semente que é a sua palavra. Por isso, Deus não é apenas o criador, ele é o gerador. É aquele que gera. Por isso, Deus é, acima de tudo, Pai. E ele quer ser Pai, porque ele gera. Quando nós vemos, você muda isso para o Novo Testamento, lá em Lucas, no capítulo 1, eu vou ler para você o que está escrito, Lucas 1, 30 a 31, o que está escrito. Quando o anjo vai visitar a Virgem, a Bíblia diz, aqui, no versículo 30 e 31, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele diz tudo, ela diz como. Como será isso no versículo 34? Pois não tenho relação com homem nenhum. Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o mesmo que pairava sobre as águas. E o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós vemos agora, a semente vem sobre um ventre vazio, um ventre virgem, um ventre totalmente puro, onde nunca tinha acontecido um filho. A semente vem ali e o Espírito Santo te cobrirá. É a mesma imagem que você tem lá no Gênesis. No Gênesis, o Espírito cobre, a palavra vem. A palavra, a semente, coberta pelo Espírito, gera tudo que Deus quis criar na terra. Agora, vem a palavra, o verbo, a semente. O Espírito Santo te cobrirá. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, o seu verbo, a sua semente. Então, nós vemos que Deus, ele não se desmente, ele gera tudo através da semente. Jamais um ventre produziria sozinho. Uma pessoa, uma mulher virgem, uma mulher que ela nunca casou, nunca se relacionou com homem nenhum, ela jamais vai engravidar, porque ela é a terra que não recebeu a semente. Nós vemos que quem traz a semente é o homem. A terra pode ser a mais produtiva, a mais bem preparada, mas nunca vai produzir se não vier a semente. O princípio da vida está na semente. E a semente está no Pai, não no ventre da mãe. Ela é a terra. Então, o Pai é aquele que gera, é o princípio. Este é o sentido da palavra Pai. Nós, às vezes, confundimos, achamos que não é a mãe. Não, a mãe é a terra que precisa da semente. Você vê, um homem, ele pode engravidar várias mulheres, eu digo assim, por semana, eu nem vou dizer por dia. Mas a mulher, ela engravida uma vez em 9 meses. Por quê? Porque ela é a terra que recebe a semente. O pai tem a semente para plantar no ventre. O pai, porque nele, no pai, está o princípio, a semente da criação. No Salmo 139, você vê o salmista dizer, os meus ossos, versículo 15 e 16, não foram de ti encobertos, quando no culto eu fui gerado como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram guardados. Foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Então, nós vemos esse princípio de vida, que muitas vezes esquecemos, que está no Pai. É do Pai que vem a determinação do sexo pelos cromossomos. Os cromossomos da mulher são todos X. O do homem é X e Y. Então, a semente é que traz, no caso do homem e da mulher, é a semente que traz a determinação do sexo, se vai ser masculino, se vai ser feminino. É do homem que vem toda essa propriedade. E nós vemos que Deus, quando ele resolve
ter muitos filhos aqui na terra, ele manda uma semente de filho. Ele manda Jesus. Pense uma coisa. Deus deu uma... Entre as leis do reino de Deus está a lei da semeadura e da colheita. Quando você prepara o seu campo, você quer colher muita manga. Você planta um caroço de manga. Vai nascer uma mangueira. Aquela mangueira vai produzir tantas e tantas mangas enquanto ela existir. Cada manga tem um caroço. E cada caroço tem o mesmo poder de vida que existia naquele mesmo caroço. Você quer colher goiaba. Você planta uma semente de goiaba. A semente desaparece porque ela morre, nasce uma goiabeira. Aquela goiabeira vai produzir tantas goiabas. Cada goiaba com tantas sementes. Cada semente com um poder de vida tremendo para produzir outra goiabeira. Então, você vê, Deus mostrou isso em toda a terra. Uma pessoa não precisa estudar, não precisa ir à universidade para saber disso. Cego sabe disso, surdo sabe disso, aleijado sabe disso, criança sabe disso. Criança sabe que se você quer colher, você tem que começar a dar semente. Por que que Deus ensinou isso? As regras do reino de Deus são universais. Porque no dia em que ele quis colher muitos filhos no mundo, ele enviou uma semente de filho. Ele plantou na terra uma semente chamada filho. Então, ele quer colher filhos. Quando ele quis que a terra produzisse muita laranja, ele plantou a semente da laranja. Mas agora chegou a hora que ele quer filhos. Ele quer que a terra produza filhos. Então, ele manda a semente de um filho. E Jesus Cristo diz: eu sou o grão de trigo que desceu do céu. O grão, a semente. Ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que ele está dizendo? Eu sou o grão de trigo, eu caí na terra, eu tenho que morrer para poder surgir, para poder haver o surgimento de muitos filhos. Ele está dizendo que ele é o grão, ele é o princípio, ele é a semente. Então, se Deus manda essa semente inicial, ele quer colher muito fruto daquela semente de filho. É porque ele quer colher muitos filhos. Ele tem o poder de gerar. Olhe bem, Deus mandou uma semente de filhos. Então, ele quer filhos. E quem tem filho é pai. A terra passa a ser o ventre. E o sêmen é a palavra de Deus. É o verbo de Deus, que é a semente de Deus. Nós precisamos saber que Deus, quando enviou Jesus na terra, ele enviou porque queria filhos. Porque ele enviou um filho. É porque ele queria filhos. E nós vemos Jesus dizer que lá em João, no capítulo 1, você vai ver Jesus Cristo falando algo maravilhoso a respeito disso. Em João, no capítulo 1, no versículo 12, Jesus Cristo diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus. Em Jesus, ele entra em você, você entra nele, ele lhe dá o poder para você ser filho de Deus. Porque a semente tem esse poder. A palavra dele entra em você e gera filhos de Deus. Deus não veio aqui, não enviou seu filho aqui para buscar servos. Servos nós somos se somos filhos. Para buscar sacerdote, sacerdote nós somos porque ministramos diante de Deus. Ele veio aqui. Ele enviou seu filho porque ele quer filhos. O grande problema é que nós não entendemos como é que podemos ser filhos de Deus. Não é para entender, porque nós não merecemos. Nós só precisamos aceitar. Você veja que como Deus é espírito, ele dá um corpo para a sua semente, que é Jesus. Quando ele manda a semente dele no ventre de Maria, ele tece ali um corpo para Jesus viver aqui na terra. Jesus, então, é um homem, mas dentro ele é Deus. Porque ele é gerado de uma semente incorruptível. Por isso, a gente ouve dizer assim, salvação só em Jesus. Só em Jesus. Por quê? Porque ele me faz filho de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Você está aí nessa pandemia, nessa quarentena na sua casa. Quem é que está dentro da sua casa? Você com seus filhos. As pessoas íntimas que você tem. Por quê? Porque na sua casa é o lar. É o seu lugar com a sua família. Deus, a casa de Deus é o reino de Deus, porque Deus é o monarca do reino. Ele determina regras para entrar na sua casa. Quando nós vemos de povo dizer, não, porque Deus, isso, aquilo, eu digo, calma. Você tem a sua casa e você tem regras. Eu não admitiria ninguém fumar dentro da minha casa. Eu não suporto o cheiro de cigarro. Então, quer fumar? Eu não estou lhe proibindo. Vá fumar lá na rua. Mas aqui dentro da minha casa, não. Por que a casa é minha? Você é intolerante? Não. Eu sou a dona da casa. Eu sou intolerante e você é abusivo. Você entra na minha casa e ainda quer deixar o cheiro do seu canceroso para mim? Não. Você não está proibido de fumar. Mas você fuma lá. Aqui não. Quando Deus diz, nenhum efeminado entra no meu reino, ele não está proibindo você de ser efeminado. Ele está dizendo que você pode ser. A escolha é sua, o gosto é seu. Agora, aqui no meu reino, não entra. Só isso. Será que Deus não tem nem esse direito? Nenhum mentiroso, nenhum prostituto, nenhum impuro, nenhum roubador não entra, porque a minha casa é para os meus filhos. E aqueles que são meus filhos são gerados do meu filho pelo meu espírito. Portanto, não tem nada a ver com roubo, prostituição, violência, não tem nada disso. Aqui é o meu reino. Quantas vezes nós esquecemos que jamais poderemos ser filhos de Deus se não for através de Jesus? Por quê? Porque através de Jesus nós somos adotados. Mas não é por adoção que nós somos filhos porque somos regenerados. A língua portuguesa vem do latim. Regenerare vem do latim, que significa regenerar em português. É simplesmente gerar de novo.
gerar de novo. Quando Jesus Cristo conversou com Nicodemos, ele fez uma pregação tão básica para Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, aqui olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Ele estava dizendo para Nicodemos mais ou menos isso. O que é gerado, o que é nascido da gata é gato. O que é nascido da vaca é boi. O que é nascido da cadela é cão. Como que a vaca vai parir um cão? Como é que a cadela vai parir um boi? Não. Cada um é gerado segundo a sua espécie. Então, você nasceu da sua mãe. Você nasceu da carne. Você é um ser humano. Mas Deus não é um ser humano. Deus é espírito. Então, é preciso que você nasça do espírito, que você seja gerado no espírito. E como? Quem é que podia trazer esse nascimento para nós? Se não trouxesse o Espírito, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o primeiro homem, depois de Adão, a ter o Espírito. Lá, quando Jesus Cristo foi batizado à margem do Jordão, o Espírito veio sobre ele. Daquele dia em diante, o Espírito Santo estava ali. Então, quando você nasce, se você se rende a Jesus Cristo, você é regenerado. Porque você já foi gerado e nasceu da sua mãe. Agora você vai nascer de Deus. Deus é espírito, tem que haver geração no espírito. E só quem trouxe esse poder para a terra foi o Filho de Deus, que é o Filho, porque Deus é espírito. Então, quando nós pensamos como seremos filhos de Deus, por regeneração. Observe, você adotou um garoto que se chama Pedro. Você ama o Pedro, você dá a sua vida por aquele menino, você dá tudo do melhor para ele é seu herdeiro, ele tem seu sobrenome, ele tem todos os direitos. Quando você morre, o Pedro vai sofrer porque ele ama, mas aqui tem um caso. Ele vai ser herdeiro dos seus bens. Aí aparece um parente dele lá que diz que tem direito, porque não sei o quê, e vai para o juiz, porque você, para receber herança, vai ter que pagar advogado. Para o advogado lhe fazer receber o que você tem direito. E 10% normalmente dos bens você paga para o advogado, é direito dele, ele trabalha, o trabalhador é digno do seu soldo. Então, e aparece um parente daqui, aparece um filho de lá, aparece tanta coisa. E às vezes você fica com problema para receber uma herança que por direito de adoção é sua. Então, o que Jesus Cristo faz? Ele morre para você ser herdeiro. E ele ressuscita para ser o seu advogado, para que você receba a sua herança total. Você se torna herdeiro e você passa a ter direitos pela ressurreição dele. Por quê? Isso vale para quem é filho. Quantas vezes nós esquecemos disso? Lá em Romanos, no versículo 29, está escrito assim: e aqueles a quem Deus conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à herança de seu filho. Isso é tremendo, porque quantas vezes nós esquecemos o plano de Deus para nós? Achamos salvação,
Salvação, isso aí é bobagem. Você não faz nada para ser salvo. Nada, nada, nada. Você recebe a salvação. Você aceita. Daí vai começar a santificação. Vou ler para você aqui esse versículo 29 de Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que é isso? Jesus, o Pai, ele é fascinado por Jesus, o Filho, e ele quer que todos os seus filhos sejam como Jesus. Ele não quer um filho que seja uma deformidade. Ele quer que todos os seus filhos, ele quer que Jesus seja o modelo, nós possamos seguir o modelo de Jesus Cristo. Para que Jesus seja o primogênito, ele chega e diz: eis-me aqui, ó Pai, e os filhos que tu me deste. Aos meus irmãos proclamarei o teu nome, cantar-te-ei louvores do meio da congregação. Nós esquecemos que quando começamos o culto lá na igreja, esse culto já existe por toda a eternidade. O culto não vai começar porque o pastor fez a oração do início, não. Deus, desde toda a eternidade, criou seres, querubins, serafins, anjos, arcanjos, seres celestiais, anciãos, para adorá-lo. Desde toda a eternidade. Quando nós dizemos, vamos ao culto, vamos adorar, nós invadimos um culto que já existe. E ficamos lá. E tudo que nós fazemos, fazemos diante do trono de Deus. E quando nos retiramos, o culto continua. O pastor dá a bênção final. Mas quando a igreja entra, Jesus Cristo diz: eis-me aqui, ó Pai, os filhos que me deste. Aos meus irmãos proclamarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele vem para o meio da sua igreja para cantar louvores ao Pai. Porque todos são filhos de Deus em Jesus Cristo. Nós esquecemos quando Jesus Cristo orava, existia alguma coisa diferente. E um dia, os discípulos disseram para ele: mestre, ensina-nos a orar. Olha, aqueles discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento, todas as orações do culto judaico. Eles estavam 3 anos estudando com Jesus. Conheciam toda a lei, as profecias, os salmos, tudo. Ensina-nos. E Jesus Cristo calmamente disse para eles: tudo bem, quando orardes, dizei Pai. Pai. Como Pai? Sim, Pai. Eles nunca tinham visto alguém dizer que podiam chamar a Deus de Pai. Porque Abraão nunca chamou Deus de Pai. Davi, que tinha um coração semelhante a Deus, nunca chamou Deus de Pai. Moisés, que falava com Deus face a face, nunca chamou Deus de Pai. Abraão era amigo de Deus, nem um rei, nem um profeta, nem um sacerdote. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac, de Israel, naquela distância. Jesus Cristo vem, quebra a distância e diz: quando orardes, dizei Pai. Aqueles discípulos receberam aquilo como uma bomba. Mas por quê? Porque é assim que ele quer ser chamado. Olha, ninguém conhece mais a Deus do que o Filho e o Espírito.
E se o filho lhe diz para chamar a Deus de pai, é porque assim o pai quer ser chamado. Deus quer ser chamado de pai, porque ele quer ser seu pai. Eu sei que tem muitas mulheres me ouvindo. E eu queria que você, como mulher, se colocasse agora nessa situação. E você que não é mulher, que é homem, pense. O que uma mulher passa para ter um filho? O corpo dela se esgarça, se rasga, é por isso que ela grita de dor. O corpo dela se esgarça todo, se rasga todo. Ela perde sangue. Se o filho não sai, os médicos vão ter que abrir a barriga daquela mulher. Olha quanta dor, quanto sofrimento para uma mulher ter um filho. Você acha que Deus fez a mulher assim? Para quê? Ele quer nos ensinar que ninguém pare um filho sem que o seu corpo sofra. Ainda que hoje nós tenhamos anestesia, depois que pariu, olha as dores que tem. Deus queria dizer, eu quero parir muitos filhos na terra, mas para isso eu vou esgarçar meu coração, abrindo o meu filho numa cruz. Eu vou sangrar no coração, vendo o meu filho ser varado numa cruz, para que através dele, ele me dê muitos filhos, para que ele seja apenas o primogênito. Por isso que quando Jesus Cristo veio, ele veio como unigênito e ele volta como primogênito. Porque quando ele veio, ele era filho único. Agora ele é só o mais velho. Ele é o primeiro. Nós precisamos ver que quando nós pensamos Deus como Pai, nós às vezes pensamos, Deus não pode ser meu Pai, porque Deus é santo. Ele sabe e sempre soube o pecador horroroso que você é e que eu sou também. Mas ele desejou, e ele quer, e ele não abre mão de ser seu pai e meu pai. E Jesus Cristo, quando lhe ensina a se dirigir a Deus, ele diz, quando orardes, dizei Pai. Ele diz para você chamar a Deus de Pai. Ora, essa palavra, Pai, quebra todos os impedimentos filosóficos a respeito da pessoa de Deus. Pai tem braços para lhe abraçar. Pai tem mãos para lhe acariciar. Pai tem colo para você sentar. Pai tem mão para dar uma palmada. Pai tem um corpo grande para lhe proteger. Ninguém toma você do colo do seu pai. O seu pai se entrega antes, mas no colo dele ninguém faz mal a você, porque ele é seu pai. Então, quando Jesus Cristo diz, quando orardes, dizei Pai, ele quer que você pense em Deus como seu pai, aquele que lhe ama, aquele que lhe gerou, porque foi Deus. Nós vimos no Salmo 139, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe. O Pai é esse. É aquele que gera, que traz um princípio. É aquele que chega lá quando não tem nada para começar tudo. Ele traz a semente
até hoje e sempre será assim. É o homem que joga a semente num berço que se chama útero, e se depois ele for embora, não faz falta. Por quê? Porque ele já botou a semente. O papel do homem é gerar. Gerar é plantar a semente. E é isso que Deus fez conosco. Ele planta no nosso coração uma semente de fé para você crer no Filho. A Bíblia diz que a fé é um dom espiritual. Não é nosso. Você não adquire fé em nenhum lugar. É Deus que dá. É como se eu chegasse na sua casa com uma opção de Bíblias para vender e você dissesse: irmã, eu não tenho dinheiro. Quanto custa a Bíblia? Eu ia dizer para você: R$20. Eu não tenho dinheiro. Aí tinha mais umas 5 pessoas com você que queriam a Bíblia. Eu dava R$20 na mão de cada pessoa e dizia: agora você pode comprar a Bíblia. A senhora é doida? Sou. É assim que Deus é. Ele dá a fé necessária para você crer no Filho dele, para você ver o Filho dele. Olha, a Bíblia diz, lá em 2 de Pedro, no capítulo 1, diz assim, que nós precisamos reunir toda a nossa diligência para associar com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Depois você lê isso em casa com calma, porque aqui está escrito que Deus dá a fé. À medida que você associa, você acrescenta a qualidade, Deus multiplica a sua fé. Parece que Pedro estava interessado em aritmética, porque ele fala aqui em adição e multiplicação. Deus dá a fé. Aí você aceita Jesus. Aí você procura a virtude, que é a excelência moral. Agora eu não vou mais para lugares de piadas imorais. Aí Deus multiplica a sua fé. Aí você procura o conhecimento de Deus, multiplica a sua fé. Aí você procura domínio próprio, ele multiplica a sua fé. Aí você procura a perseverança, aí ele multiplica a sua fé. Aí você procura a piedade, ele multiplica a sua fé. Aí você busca a fraternidade, ele multiplica a sua fé. Aí você busca o amor, ele multiplica a sua fé. Então, à medida que você vai se esforçando, Deus vai multiplicando a sua fé. Pelo seu esforço. Por quê? Ele está construindo você. Porque ele começou lá embaixo. Ele deu o necessário para você vir a Jesus. Quando você vê lá em Efésios, Paulo dizer: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Porque muitos ouvem a palavra, mas nem todos aceitam. Por quê? Porque Deus não deu a eles aquela porção de fé necessária. Jesus Cristo diz que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Traz todo tipo de peixe, mas nem todos vão ficar. Você vê que quando Paulo pregou no Areópago, o povo disse: a respeito dessas coisas te ouviremos outra hora. Foram saindo, mas alguns se agregaram a Paulo. Foram aqueles que tinham sido escolhidos por Deus. Deus deu a eles a fé para eles aceitarem. Você já viu
Em Ezequiel 47, a Bíblia fala de um rio que sai do santuário e que a sua margem haverá muitos pescadores, porque a multidão de peixes, segundo a sua espécie, será tremenda. Então, você vai no rio, tem sardinha, tem, sei lá, pintado, tem, sei lá, outro peixe, não sei como é o nome de outro peixe, vamos dizer, aquele... Vamos botar só sardinha e pintado, que é o que eu tenho na cabeça agora. Quando você vai pescar uma sardinha, você não põe camarão na isca, porque senão ela não vem. Quando você quer pescar um pintado, você põe, ele vem. Cada peixe é atraído pela sua isca. O peixe representa o Filho de Deus, o rio é o Espírito. Tem peixe de toda espécie. Tainha nada, nasce, cresce e se desenvolve no rebanho das tainhas. Pintado nada no cardume, desculpa, não é rebanho, no cardume do pintado. Eles nadam todos no mesmo rio, mas cada um no seu cardume. Cada um tem seu tipo de isca. Eu quero lhe dizer o seguinte: batista é batista. É filho de Deus? É, mas é batista. Assembleiano é filho de Deus? É. Mas ele é assembleiano e não é batista, não. A pena é quando brigam. Mas é peixe. É cristão. Agora tem uma coisa. Todos gostam da mesma isca, porque eles são peixes de rio. A isca que lhe fisgou para Jesus foi a palavra de Deus, porque filho de Deus quer a palavra de Deus. Filho de Deus gosta da palavra de Deus. Se perguntar por quê, ele não sabe, mas ele gosta da palavra de Deus. Porque essa é a isca. Porque Deus fez de você uma pessoa diferente através de Jesus Cristo. Você é filho. Você é filho, você é da família de Deus. Você tem uma natureza diferente, que clama por coisas diferentes. Sabe uma mulher quando está grávida? Ela começa a ter desejos diferentes. Diz, fulana está com enjoo. Não é, não. Ela sente vontade de comer coisa esquisita. Tem mulher que tem cada desejo que eu fico dizendo isso aí é porque pode, porque se não pudesse... Eu já vi uma mulher grávida com vontade de comer carne seca. Ela estava vindo do consultório dela, junto do prédio dela tinha uma construção, e ela viu um operário comendo carne seca, com farinha. Ela disse que aquilo cheirava tanto, ela quis tanto, que ela deu R$50 para o homem, isso há muito tempo, para o homem vender aquela quentinha para ela. O homem disse, não, eu dou. Ela disse, não, não. Levou para casa comer carne seca, assada com farinha. Por que ela tinha aquele desejo? Porque tinha uma outra pessoa dentro dela. Mulher, quando tem outra pessoa, ela está grávida, ela começa a ter desejo estranho. Quando o Espírito de Deus vem habitar dentro de você, você começa a ter desejos estranhos. Porque você tem uma pessoa dentro de você. Aí você começa a ter desejos que você não explica. Você começa a querer Deus. Você começa a se preocupar em agradar a Deus. Você quer ir à igreja, você quer adorar, você quer a palavra de Deus. Por quê? Porque os seus desejos, as suas preferências mudaram. Você tem uma pessoa santa dentro de você. Quem gerou você como filho foi Deus. Ele gerou você pela divina semente da palavra de Deus. Essa palavra vem, ele já tinha preparado a terra, a palavra vem, cai em boa terra, você é transformado.
você se rende a Jesus Cristo. Ele leva você ao Pai. O Pai carimba você com o Espírito Santo. Escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Aí começa a sua caminhada como filhos de Deus aqui. Você ainda está no mundo, mas você não é mais do mundo. Você é do reino de Deus. E pouco a pouco, as características de filho vão sendo visíveis em você, porque você começa a parecer com seu pai. Porque você é filho de Deus. Nós precisamos saber que, do mesmo modo que Deus deu a palavra para a terra, coberta pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, e Deus lançou a semente ali, a palavra, e tudo aconteceu. Um dia ele diz a palavra sobre o ventre virgem. O Espírito Santo cobre essa palavra e gera ali o Filho de Deus. Do mesmo modo, a palavra vem na sua vida, você se rende, o Espírito vem em você, e aí um Filho de Deus. Tudo vai acontecendo. Você nunca mais será a mesma pessoa, porque você é filho de Deus, não tem retorno. Jesus disse mais. Ele disse, olha, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Aqui Jesus está deixando claro para nós, ele está enfatizando que o Pai é seu. Ele podia ter dito, vai ao meu Pai. Ele disse, vai ao seu Pai. Você entra no quarto e fala com seu pai. Em secreto significa para ninguém ouvir. Porque tem coisas que você não quer que ninguém saiba. E o seu pai guarda em segredo toda a sujeira que você fizer. Hoje eu estava vendo uma coisa horrível na televisão. O rapaz que matou uma moça, que era lá, vivia com ele, e os pais ajudaram a ocultar o cadáver. Para o filho não ir preso, eles protegeram o filho. Agora tudo foi descoberto, o filho está preso, os pais estão presos, conivência com o crime. Nós sabemos que isso é crime, é horrível. Eles erraram demais. Mas eles entregaram a liberdade deles para proteger o filho. Você pensa o que Deus, que é santo, que para parir você, ele teve que rasgar o filho dele lá na cruz. O que ele não fará por você? Jesus Cristo diz, se seu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra. Se ele pedir a você um peixe, você vai dar uma serpente. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, ele dará o Espírito Santo. Se você pedir, peça. Peça ao seu Pai. Entre no seu quarto. Feche a porta. Abra o coração. Conte toda a sujeira. Diga tudo aquilo que você não quer que ninguém saiba. Conta para o seu Pai. Em secreto. E em secreto, ele vai lhe recompensar. Ele vai ajudar você a sair dessa situação. Ele vai lhe dar o poder para essa situação se acabar. Ele vai trazer para você a paz que excede a qualquer entendimento humano. Ele vai fazer brotar dentro do seu coração alegria. Porque ele é o seu Pai. A diferença é que ele é o Pai santo. Ele é o Pai justo. Ele é o Pai.
Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. 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 Que grande bênção, missionária de Meia. Eu só queria agradecer mais uma vez tudo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Louvamos a Deus pela sua vida. Eu e minha família amamos você. E eu queria pedir para todas as pessoas que estão nos assistindo, no feed tem um vídeo do projeto no Morro, né, que é de Meia. Pode falar um pouquinho do projeto? Não dá mais tempo. Por causa do tempo. Eu vi que está passando, estava passando aí. Isso. Mas o projeto eu que eu tenho com criança já vai fazer 30 anos em outubro, no Morro Dona Mar. Show. Gente, o governo não ajuda em nada, Deus é que está sustentando em todo o tempo tudo isso. Então, se você pode ver lá, está aparecendo a conta lá para que você possa depositar, para que Deus continue honrando esse ministério e continue fazendo grandes coisas, você possa ser usada pelo Senhor nesse tempo, tá bom? Dimea, muito obrigado. Muito obrigada, eu agradeço muito a vocês, a atenção, carinho, não é, de vocês, para nós termos esse momento assim tão precioso, um momento entre nós e o nosso Pai e o nosso irmão mais velho, o primogênito Jesus. Que assunto maravilhoso, é um dos meus assuntos. Eu gosto de falar do nosso Deus como nosso Pai, o carinho, a proteção, a bênção, ele nos escolher, rasgar o filho dele do mesmo jeito que ele rasgou o Mar Vermelho para dar livramento físico para Israel, ele rasgou o filho dele lá na cruz para fazer um caminho de volta para ele, para nos dar livramento espiritual. Que nós possamos entrar no nosso quarto, chamar pelo nosso Pai, buscá-lo sempre como Pai. Pai. Amém. Ele é o seu Pai. Ele gerou você. E ele regenerou no Espírito. Amém? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Depois eu estou mandando um beijão para a senhora, viu? Um beijão para ela, mas o meu. Depois você dá o seu. Você dá primeiro o meu, depois dá o seu. Tá certo. Um beijão. Tá. Fique com Deus. Tchau, tchau.